Olá, eu sou a Lana, aluna de especialização em prótese dentária da PUC, e o tema do meu seminário é Reabilitação por meio de próteses fixas de metal free, uma sequência clínico-laboratorial. As cerâmicas são materiais ótimos, materiais restauradores ótimos para a gente fazer uma reabilitação num paciente. Então eu achei interessante a gente pontuar algumas questões das cerâmicas odontológicas antes de seguir propriamente dito por uma sequência clínica. Por definição, as cerâmicas odontológicas e cerâmicas de uma forma geral, ela é um composto inorgânico com propriedades não metálicas, compostas por elementos metálicos e não metálicos. E o que a gente quer dizer quando a gente fala que um composto ele é inorgânico? É a mesma coisa falar que um composto não tem carbono na sua composição, como as resinas, por exemplo. E em relação às propriedades não metálicas, quer dizer que elas têm características diferentes dos metais, ou seja, elas não conduzem calor nem eletricidade, além dela ter uma coloração diferente, ela não tem aquela cara de metal propriamente dito, né? Ou seja, ela também, a gente pode pontuar que ela não sofre deformação quando colocadas em temperaturas elevadas, e, consequentemente, por conta disso, as cerâmicas elas são muito friáveis, elas têm comportamento como o do vidro, por exemplo. Elas não vão sofrer, na verdade, elas vão quebrar antes de sofrer a sua deformação. Em relação à composição das cerâmicas, elas são compostas por uma tríade: a fase cristalina, a matriz vítrea e os aditivos. Bem, começando pelos aditivos, eles correspondem de 2 a 3% dessa tríade, que são os óxidos metálicos e o caulim. Os óxidos metálicos eles são responsáveis por dar a coloração da cerâmica, e o caulim ele é responsável por dar condições do trabalho ao protético. Já as duas outras fases que compõem essa tríade são a fase cristalina e a matriz vítrea, que corresponde a 97% e a 98% dessa tríade, né? Bem, começando pela fase cristalina, ela é responsável por dar resistência ao material. E aí a gente pode chegar à conclusão de que essa fase ela é importante e ideal para uma infraestrutura, por exemplo. E, consequentemente, por isso, por ela ter excesso, na verdade não excesso, ter mais quantidade dessa fase cristalina, ela vai ser opaca, ela vai ser branca, esbranquiçada, ou seja, ela não vai transmitir tanta luminosidade. Então, por conta disso, ela acaba não sendo muito estética. Diferente da matriz vítrea, né, que ela é formada por feldspato, que consequentemente são muito friáveis, né? E por isso a gente vai utilizar essa maior quantidade de matriz vítrea numa cerâmica de cobertura, por exemplo. Então, quando a gente aumenta a fase cristalina, consequentemente, a gente diminui a matriz vítrea e vice-versa. O próximo slide, ele aponta os tipos de cerâmica que existem, né? Como, por exemplo, as feldspáticas, as aluminizadas, as zircônias, vidros ceramizados. Mas no seminário eu vou abordar somente as zircônias e o de silicato de lítio, que são as cerâmicas mais utilizadas na odontologia. Bom, começando pela zircônia, elas são materiais restauradores estéticos por não conter metal, e ela tem como indicação dentes escurecidos, coroas unitárias e pontes fixas extensas de até 3 elementos. Quando a gente fala que a zircônia ela é boa para substratos escurecidos, o que a gente quer dizer em relação a isso? Né? Quer dizer que ela é bastante opaca e não vai fazer com que
vai fazer com que ela consiga mascarar esse substrato, seja ele um pino metálico, seja ele a própria coloração de dentina escurecida por, sei lá, conta de algum trauma ou algum tipo de tratamento endodôntico, por exemplo. Também para estruturas de implante. Então, a zircônia, por ter essa característica de ser muito opaca, ela vai ser boa para mascarar alguns tipos de substratos, consequentemente sendo material de escolha para esses tipos de reabilitação. Bem, uma coisa importante que eu acho legal de falar sobre a zircônia é a respeito das suas fases. Ela possui 3 tipos de fase. A fase cúbica, que não vai importar para a gente, a fase monoclínica e a tetragonal. Essas 2 fases, elas são importantes para a gente. A fase monoclínica, a zircônia ela vai ser encontrada na fase monoclínica na temperatura ambiente, ou seja, a zircônia, desculpa, que está em cima da sua bancada com você trabalhando nela. Já a fase tetragonal, ela vai ser encontrada quando a cerâmica vai para o forno. Então, eu montei esse esquema para a gente conseguir visualizar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer e por que essas fases da zircônia são importantes. Bem, quando a zircônia se encontra na fase monolítica e ela vai para a fase tetragonal, ou seja, ela vai para o forno, depois que a zircônia sai do forno, ela volta à sua fase monolítica. E isso é prejudicial porque causa uma expansão das trincas que já são pré-existentes na zircônia. Então, para a gente poder reduzir ou pelo menos estacionar essas trincas, a gente colocou, as empresas colocaram, na verdade, um aditivo para poder impedir essa reação martensítica com que aconteça justamente essa mudança de fase monolítica para tetragonal, para que a cerâmica, a zircônia, ela continue na sua fase tetragonal em temperatura ambiente, que foi acrescentado o lítio na sua composição, fazendo com que a reação martensítica não ocorra e a zircônia continue na sua fase tetragonal, impedindo com que haja a formação de mais trincas na zircônia. Bem, agora falando do disilicato de lítio, que é o que a gente mais usa na odontologia, o material de mais escolha nos tempos de hoje. E uma coisa importante que eu achei para falar sobre o disilicato é, primeiramente, como ele surgiu. Existem 2 formas de acrescentar cristais na composição das cerâmicas feldspáticas, através da cristalização, que não importa muito para a gente, mas é basicamente a adição dos cristais, e a nucleação. A nucleação, ela é um procedimento térmico aonde a gente transforma as cerâmicas feldspáticas, o feldspático é transformado primeiramente em leucita e depois a gente chegou à transformação do disilicato de lítio, ou seja, o disilicato ele vem diretamente das cerâmicas feldspáticas. Isso é importante porque dá mais resistência ao material e mantém as características estéticas, ou seja, é puro sangue, diferente da adição de cristais através da cristalização. As indicações das cerâmicas de disilicato de lítio são inúmeras, Elas são indicadas para facetas, onlays, inlays e overlays, coroas unitárias, pontes de até 3 elementos, de acordo com o fabricante, e munhões personalizados e até mesmo coroas sobre implante, Quando eu falo de coroas unitárias, também entra coroas sobre implante aí. E uma pergunta interessante sobre isso
é porque que esses cristais, quando a gente adiciona, na verdade não adiciona, né? Porque o de silicato é através da nucleação, mas por que esses cristais que foram adicionados, entre aspas, no de silicato, melhoram a resistência do material cerâmico? Bem, porque eles impedem a propagação de trincas. Então, quando tem uma peça cerâmica, por exemplo, e ocorre algum tipo de mini fratura, onde a gente só consegue ver isso através de microscópio de varredura, né? Essas trincas elas vão ser estagnadas ou paralisadas por esses cristais. Elas vão encontrando esses cristais no meio do caminho, melhorando a resistência desse material, fazendo com que essas trincas não aumentem. E é exatamente por isso que o de silicato de lítio ele é mais resistente que uma cerâmica feldespática, por exemplo, por conta dessa composição de cristais, né? Por ter, na verdade, esses cristais na sua composição. Agora, falando diretamente sobre a sequência clínico-laboratorial das cerâmicas, de uma maneira geral, e nos pontos que de zircônia ou de silicato que forem diferentes, eu vou pontuar especificamente de cada um na sequência da apresentação. Então, como toda e qualquer atendimento odontológico, a gente vai começar pela anamnese do paciente, fazendo as perguntas importantes a respeito de doenças sistêmicas, histórico médico, doenças sistêmicas e outras informações que vão ser importantes para o cirurgião dentista, até mesmo para ele poder passar, programar um plano de tratamento para o paciente. E aí, a gente vai fazer um exame clínico, um exame físico no paciente intra e extraoral, palpando os tecidos moles, duros, vendo se o paciente tem cárie ou desgastes dentários, outros tipos de lesão, como, por exemplo, as lesões cervicais não cariosas, né? Mobilidade dentária, a condição periodontal do paciente, lesões perirradiculares, se o paciente está com alguma fístula, enfim, todo aquele exame clínico inicial básico que um dentista sabe fazer. A gente também vai pedir exames radiográficos, periapicais, panorâmicas, se precisar, tomografias, para a gente poder analisar questões que a gente não consegue visualizar e concluir um diagnóstico clínico geral. A gente vai também confeccionar os modelos de estudo, né, tanto da arcada superior como inferior, e fazer a montagem do paciente em asa, para a gente conseguir reproduzir as guias, reproduzir uma nova dimensão vertical do paciente, isso, claro, dependendo da demanda que aquele paciente tem. Depois dessa consulta inicial, montagem do paciente em asa, fez o estudo do caso, fez o enceramento do paciente com uma proposta de tratamento, e o paciente aceitando fazer, a gente vai fazer os preparos dentários ou o preparo dentário, se for em dente, claro. Como eu estou falando de prótese fixa, o meu trabalho ele vai ser todo baseado em dente. Então, como eu vou falar sobre as zircônias e de silicato, os preparos dentários, eles serão feitos da seguinte maneira. Não existe uma diferença de um preparo da zircônia para o preparo de silicato de lítio. As cerâmicas livres de metal, a gente precisa fazer um preparo interno de ombro, com ângulo interno arredondado, ou um preparo em chanfro, né? E o que a gente quer dizer em relação a isso? Que a gente precisa não ter ângulos internos arredondados para não causar ou propagar fraturas dessas cerâmicas, né? Não pode haver ângulos agudos das cerâmicas encaixadas no seu preparo. A gente vai fazer um desgaste cervical
de mais ou menos 1 milímetro, né, nas paredes vestibulares e tudo mais. E em relação ao desgaste oclusal e incisal, vai ser de 1,5 a 2,5 milímetros, que é o que o fabricante pede para a gente fazer, né? Menos que isso, nessa região de incisal e oclusal, a cerâmica ela pode não aguentar a carga mastigatória e vir a fraturar. Depois que a gente fez os preparos, a gente vai fazer a confecção dos provisórios, que eles podem ser feitos de resina acrílica ou bisacrílica, dependendo da demanda daquele tratamento do paciente. Ou provisórios prensados também, né? A gente vai fazer a moldagem de trabalho do paciente e ela pode ser de duas maneiras, da forma convencional ou fazer o escaneamento do preparo. Bem, a forma convencional é o que a gente faz na maioria do que os dentistas fazem, né? É corriqueiro isso no consultório, através de um silicone de condensação ou um silicone de adição. A gente vai fazer a colocação do fio, né, para poder fazer o afastamento gengival, um fio menor e um fio um pouco maior, manipular o material e fazer a moldagem do preparo, removendo os fios e depois, consequentemente, fazendo o gesso. O escaneamento, ele vai talvez facilitar um pouco mais alguns tipos de casos, né? Lembrando que esse tipo de aparelho é caro ainda, não é muito acessível, então não são todos os dentistas que utilizam esse tipo de artifício para poder fazer a moldagem de trabalho de um paciente. Mas é basicamente a utilização de um scanner que leva a boca e faz essa moldagem e depois ele vai para encaminhado para o software e feito o desenho da restauração ou do coping daquele dente do paciente. Depois que a gente faz a moldagem de trabalho, a gente vai fazer o registro de cor através de uma escala. Normalmente a gente utiliza a escala Vita, é a mais utilizada, inclusive pelos protéticos, eles pedem até mesmo que a gente utilize essa escala porque ela é mais utilizada e para facilitar essa fala do dentista com o protético, né? Essa troca. Depois disso, a gente vai enviar essa moldagem de trabalho para o protético e ele vai fazer a infraestrutura dessa peça, daquele preparo, daquele dente. Ela pode ser feita em zircônia ou em silicato de lítio, né, que é o meu foco no trabalho. E essa infraestrutura, começando pela infraestrutura de zircônia, ela é uma infraestrutura que é fresada exclusivamente em CAM, né, através de uma fresadora, e se utiliza essas pastilhas, como eu usei o exemplo da Vita, pode fazer com outras marcas ou com aquelas placas maiores para fazer uma confecção de uma infraestrutura para um protocolo, por exemplo. Então, o protético técnico, ele vai fazer o escaneamento desse preparo e fazer o desenho num programa, o desenho da infraestrutura que ele quer ou da estrutura em monobloco para depois fazer a fresagem desse material. E após essa fresagem, a zircônia ela vai ser sinterizada. Bem, agora falando sobre a infraestrutura do silicato de lítio, essa infraestrutura ela pode ser confeccionada de duas formas, da forma injetada e da forma fresada. Quando a gente faz essa infraestrutura injetada, a gente utiliza essas pastilhas, né? As pastilhas maiores e existem pastilhas menores de acordo com a demanda do laboratório.
ou elas podem ser fresadas como as zircônias e depois maquiadas, caso elas sejam feitas em monobloco. Se não, você vai confeccionar, o técnico ele vai confeccionar essa infraestrutura para depois receber uma cerâmica de cobertura. Então, como é que funciona essa técnica de injeção? Né? Ela é como se fosse a técnica da cera perdida. A gente vai fazer a confecção da infraestrutura no modelo de gesso, utilizando uma Duralei, depois vai esculpir e vai prender um sprue nesse casquete. Depois a gente vai colocar essa infraestrutura em Duralei num anel de fundição, vai colocar material de revestimento dentro desse anel e aí ela vai para o forno, vai para esse aparelho, vai derreter essa cera e o material da cerâmica vai ser injetado no lugar onde estava esse casquete em Duralei. E é interessante essa técnica de injeção, porque como ela entra com mais pressão do que, por exemplo, quando a gente faz a técnica da fundição para metais, porque ela copia, por conta dessa pressão, ela vai copiar melhor o preparo e, consequentemente, copiar melhor o término do preparo, dando mais fidelidade a esse encaixe da peça depois na boca do paciente. Então, a marca comercial mais utilizada das cerâmicas de silicato é o Emex. E é legal falar também que essas pastilhas, hoje em dia, elas possuem também graus de opacidade diferentes, né? Ou seja, a gente pode utilizar uma pastilha com um grau de opaco grande em substratos escurecidos. Então, por conta dessa diferença, né, de opacidade, a empresa ela conseguiu abraçar bem o mercado, fazendo com que os dentistas possam trabalhar com esse material de silicato de lítio em alguns dentes ou substratos escurecidos, né? Bom, a peça em monobloco e maquiagem. Caso você não queira fazer uma infraestrutura ou por conta de falta de altura de uma peça posterior ou por não precisar de tanta translucidez de uma cerâmica de cobertura, por exemplo, a gente pode fazer a peça sim em monobloco, né? Vai ser basicamente o mesmo esquema da infraestrutura, só que em vez do técnico esculpir a infraestrutura em Duralei, ele vai esculpir uma coroa e depois fazer a técnica de prensagem ou a técnica fresada e depois passar uma maquiagem em cima, né? Como pode ver nos slides, comparando uma figura e outra, depois da cerâmica maquiada. É importante frisar que a gente pode sim optar por fazer uma estrutura em monobloco, mas que a gente pode ganhar e perder em alguns aspectos, né? Perder em questão de estética, não vai ser tão translúcido quando você aplica uma cerâmica de cobertura, por exemplo, mas em casos que o paciente não tem necessidade de ter tanta translucidez, por exemplo, em dentes anteriores, porque o dente vizinho não é tão translúcido, não tem características tão estéticas, como também em dentes posteriores, onde a gente não tem a altura o suficiente para poder conseguir, além do coping, colocar uma cerâmica de cobertura. Então, aí, lançar a mão dessa técnica também das peças em monobloco. Bom, dando sequência à nossa sequência clínico-laboratorial, depois da confecção da infraestrutura, a gente vai fazer a prova e os ajustes dessa infraestrutura, né, em caso necessário. Após isso, a gente vai reenviar a peça para o técnico para fazer a aplicação da cerâmica de
de cobertura, né? Essa cerâmica de cobertura, ela vai ser feita pelas cerâmicas feldspáticas, né? Que foi a primeira cerâmica a ser utilizada na odontologia, e ela tem mais de 70% de matriz vítrea em sua composição. O que isso quer dizer? Que ela é muito friável, ela é frágil, justamente porque ela não tem tanta fase cristalina na sua composição. Lembra daquela tríade, né? Fase cristalina, matriz vítrea e os aditivos, né? Então, quando a gente aumenta uma, consequentemente, a gente diminui outra. Mas, por ela ter maior quantidade de matriz vítrea na sua composição, ela vai ganhar em estética. Então, para dentes anteriores, é muito interessante que a gente, caso a gente queira, né, conseguir alcançar um grau de translucidez com características mais parecidas com o dente, a gente vai utilizar um coping e utilizar as cerâmicas feldspáticas de cobertura. Ela pode ser aplicada tanto em copings metálicos como não metálicos, tá? Bem, continuando o nosso passo a passo da clínica laboratorial, a gente, depois que envia esse coping para o protético, para o técnico, ele vai fazer a aplicação dessa cerâmica de cobertura, a gente vai receber essa peça inteira pronta, né, e vai fazer a prova estética funcional. Normalmente, a gente já pede para vir do laboratório com um glaze aplicado, para a gente não perder tanto tempo clínico assim, né? E é importante falar sobre essa etapa da prova estética funcional, é que caso a cerâmica ela venha com algum tipo de falta de ponto de contato ou qualquer outra questão de não estar ocluindo perfeitamente com os dentes de baixo, a gente pode fazer uma moldagem de transferência da peça em boca para que o protético faça uma aplicação de uma cerâmica de baixa fusão para poder fazer a correção dessa peça. Por que essa cerâmica tem que ser de baixa fusão? Porque ela vai para o forno e não pode derreter ou fazer qualquer outro tipo de, enfim, de consequência à cerâmica que já foi feita antes. Então, ela vai ser num ponto de fusão mais baixo para não causar nenhum dano à peça, né? E depois disso, a gente vai fazer a cimentação definitiva da peça em boca, né? Da zircônia ou do disilicato de lítio. A gente vai começar falando primeiro, antes da cimentação, do condicionamento em si da peça. Bem, eu troquei a ordem dos slides, vou começar primeiro pelo disilicato de lítio do condicionamento da peça, porque eu acho que vai ser mais fácil para a gente entender depois algumas questões da zircônia. Então, as partículas de feldspatos, elas podem ser condicionadas pelo ácido fluorídrico. E isso a gente pode chegar a uma conclusão que as cerâmicas condicionáveis são aquelas que contêm vidro na sua composição. Logo, as zircônias, como elas não contêm vidro na sua composição, a gente não vai precisar fazer condicionamento com ácido fluorídrico, tá? Depois que a gente faz esse condicionamento fluorídrico, a gente pode ou não fazer o condicionamento com ácido fosfórico a 37%, tá? Isso ainda é uma coisa que se discute na odontologia. Tem trabalhos defendendo e tem trabalhos que não defendem esse tipo de passo nesse condicionamento. Depois, a gente faz a aplicação do silano, né? Que o silano é uma molécula bifuncional que vai unir a parte orgânica à parte inorgânica. Ou seja, ela faz uma ponte entre uma partícula de carga de sílica, né? E o cimento resinoso. Então, só faz sentido a gente fazer a aplicação do silano em cerâmicas que contêm sílica, ou seja, cerâmicas que contêm a fase
matriz que contém matriz vítrea, né? Então, quanto mais... E depois, a gente vai fazer a aplicação do adesivo nas peças. Isso em alguns casos, por exemplo, em facetas, tá? Em casos de coroa total, não vejo necessidade de fazer a aplicação de adesivo, já que a luz é mais difícil da luz passar, né? E pode causar algum tipo de não assentamento da peça. Enfim, eu não gosto particularmente de fazer esse tipo de passo no condicionamento da peça, mas tem gente que faz. Uma coisa importante para se falar é que quanto mais vidro tem na composição de uma cerâmica, mais tempo de condicionamento com ácido fluorídrico a 10%, tá? No de silicato de lítio, a gente vai fazer esse condicionamento de 20 a 40 segundos, tá? Bem, agora que a gente já entendeu como é que faz o condicionamento da peça de silicato de lítio, eu vou para o condicionamento da peça em zircônio. Já de início, eu posso adiantar que a gente não tem uma conclusão específica sobre o que é melhor em se fazer no condicionamento da zircônio, tá? Mas a gente pode lançar a mão de alguns tipos de condicionamento, de tratamento de superfície para melhorar essa ligação com o cimento resinoso, que são esses três: o jateamento, a silicatização e o monômero ácido fosfatado. O jateamento é o que a gente já conhece, a gente vai fazer um jateamento interno da peça para criar micro-retenções e, consequentemente, aumentar a superfície de contato para que haja um melhor escoamento do cimento na hora da cimentação. Em segundo, tem a silicatização, né, que também é um jateamento de óxido de alumínio, só que ele é impregnado por sílica. Ou seja, a gente vai conseguir utilizar o silano na zircônia, né? Então, por isso é interessante fazer esse jateamento, essa silicatização, para a gente justamente utilizar o silano. E o silano ele é importante porque ele consegue fazer uma ponte entre a partícula de sílica, já que a zircônia não tem essas partículas por ela não conter vidro na sua composição, uma ponte entre ela e o cimento resinoso, tá? E também tem um monômero ácido fosfatado, né? Esse monômero ele está presente nos adesivos e nos cimentos autocondicionantes, né? E por que ele faz uma ligação forte com a zircônia? Por que esse primer ele faz essa ligação importante, por exemplo? Justamente porque o fosfato, que é um metal, na composição desse monômero, ele vai fazer uma ligação com a zircônia, que também é um metal, melhorando uma ligação com o cimento resinoso que vai ser utilizado para fazer a cimentação da peça. A cimentação ela vai ser feita pelos cimentos resinosos duais, tá? Ou seja, químico e fotoativado, tá? Tanto para zircônia, tanto para silicato de lítio. Você pode utilizar qualquer tipo dos dois cimentos, tanto os convencionais quanto os autocondicionantes, tá? Mas uma coisa importante que eu achei interessante colocar aqui é que pelos cimentos autocondicionantes terem um monômero fosfatado, ele vai ter uma ligação, uma interação melhor com a zircônia. Então, pode ser que esse cimento seja de melhor escolha quando se trata na cimentação de zircônia. Mas você pode também fazer a cimentação com um cimento convencional, tá? E até mesmo alguns trabalhos mostram, né, um gráfico, na verdade, mostra
que de inicial, os cimentos autocondicionantes, eles têm melhores resultados, sim, para a cerâmica zircônia, tá? Em relação à resistência, tá? Mas é imediato. Depois de alguns meses, essa resistência diminui, o que não acontece com os cimentos convencionais, tá? Então, depois que você faz a manipulação do cimento, você vai fazer a fotoativação. Uma coisa importante falar sobre a fotoativação é que, por conta dessa espessura da cerâmica, propriamente dita da zircônia, por ela ser uma estrutura opaca, ela não vai deixar passar luz, isso pode sim interferir na conversão do grau de conversão desses monômeros. Então, o ideal é que a gente fotoative por 4 minutos, tá? Fica 2 minutos na face oclusal, 2 minutos na face vestibular, 2 minutos na face lingual palatina. Não fique achando que essa fotoativação é em excesso, porque a gente, além de já perder a luz, né, no caminho do foto, a gente ainda tem a perda dessa luz para o meio, sem contar que tem essa espessura da peça cerâmica, que pode passar ou não com mais facilidade luz ou não. Então, a gente precisa focar bem nessa parte da fotoativação para que a gente obtenha um grau de conversão satisfatório da peça. E depois disso, a gente vai fazer o ajuste oclusal necessário e depois consultas de revisão do paciente em casos necessários, depois de 6 meses, ou se tiver alguma questão que o paciente relate para você. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Foi feita com muito carinho nesse período de quarentena. E eu coloquei essa foto para representar o que eu queria estar fazendo agora, que é estar me divertindo com as minhas amigas. E é isso. Obrigada!